na minha tela aqui, que é aquela que a gente vai ver as atividades, tá bom? Nós vamos falar hoje minhas memórias de Lobato. Ok? Pega um fósforo. Eu sei, eu não sei. Assim, você nem vê o Mário tá dando? Não começou ainda. Não começou ainda. Fecha o áudio, fazendo favor. Claro que eu vou começar. Eu tava... Porque a Maria, ela bota um negócio que tem que autorizar todo mundo a entrar. E ninguém... E aí que me esperou um monte de tempo. Agora nós estamos... eu estou colocando a sala de espera de novo. Eu admiti os alunos sabendo quais são os nomes que estão entrando, tá? E se ficar atrapalhando a minha aula no vídeo, eu coloco na sala de espera. É por isso que nós estamos com a sala de espera de novo, tá certo? Aí eu espero vocês entrarem mesmo. Professora, Oi. tem alguma pessoa riscando o seu negócio? Deixa eu ver alguma coisa. Não. Ninguém usa uniforme. Vamos lá? Olha aqui. Do nosso primeiro livro, eu tenho essa atividade aqui, eu dei ela para vocês já, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela, para vocês tirarem as dúvidas que vocês têm sobre o livro, tá certo? O livro Minhas Memórias de Lobato. Nós vimos que esse livro é contado pela boneca Emília, certo? Com a ajuda do Visconde, né? Que a parte que a Emília conta não tem nada que é verdadeiro. É tudo fantasia da cabeça da Emília, não é isso? A parte verdadeira é aquela parte que é escrita menor, né? E que foi o Visconde que pesquisou, que foi o Visconde que escreveu. Porque a Emília não gosta de pesquisar, né, gente? Ela falou que ela não ia fazer porcaria de pesquisa nenhuma. Falou assim com a Dona Benta ficou doida. Que, tipo, não pode fazer uma pesquisa, uma biografia de uma pessoa sem pesquisar a vida, tá certo? Então, vamos lá. Olha, cite alguns dados relevantes da biografia de Monteiro Lobato que foram importantes na construção do sítio do Pica-Pau Amarelo. O que fazia parte da vida do Monteiro Lobato, né, de verdade, da vida dele, Monteiro, e que foi importante na hora de ele criar o sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele utilizou esses elementos da vida dele para criar o sítio. Alguns elementos importantes, olha. Por exemplo, quando ele era menino, ele ficava muito no sítio do avô dele, né? O avô dele era Visconde, né? Visconde é um título de nobreza que as pessoas compravam ou ganhavam, né? Por parte do imperador na época. Nós estamos falando do Brasil ainda na época do imperador, né? Segundo reinado. Então, o avô do Visconde ganhou esse título de nobreza do imperador do Brasil na época, né? Por quê? Porque ele era uma pessoa que tinha muitas terras e muita quantidade de terra, então o imperador resolveu dar para ele esse título de nobreza, digamos assim, né? E ele era um visconde. Nessa época que eu estou falando aqui de guerras, uma pessoa que lutasse na guerra, por exemplo, né? Lutou bravamente na guerra, ele recebeu uma medalha de honra, né? Uma medalha da Ordem dos Militares do Brasil. Ele recebia um nome de capitão ou de coronel, de acordo com a sua bravura na guerra. Entende como é que era feito isso? Então, não é porque a pessoa era de verdade um militar, mas às vezes porque lutou na guerra e lutou bravamente. Então, o governador do Brasil, que seria o imperador na época, dava para essa pessoa uma medalha da Ordem dos Militares e dava também um posto de capitão.
tá certo? Porque lutou bravamente na guerra. Então, como o avô do Monteiro era grande proprietário de terras, né? Ele acabou ganhando esse título de Visconde. O título de Visconde do avô pode ter servido para que ele criasse o personagem chamado Visconde de Sabugosa, não é? É uma suposição. O avô era Visconde, então ele criou o personagem chamado Visconde de Sabugosa. É de Sabugosa porque ele é um sabugo de milho, tá certo? Ele é como se fosse uma espiga de milho, sem o milho, só o sabugo, entendeu? Por isso que é Visconde de Sabugosa. Alguns personagens que permearam a vida dele, né? Como essas senhoras que cuidavam da casa, como a tia Anastácia, que ele colocou no livro, ou Dona Benta, né? Pode ter sido as cozinheiras do sítio na época, tá certo? O próprio sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma invenção dele a partir desse sítio do avô, né? O avô tinha essa fazenda, que como vocês leram, vocês perceberam que o Monteiro Lobato herdou a fazenda do avô, né? Depois que o avô faleceu, o avô havia deixado essa fazenda para ele. Então, ele se mudou para lá de novo, voltou para a fazenda, para o sítio. Então, essa localidade, né, essa fazenda que ele tinha, pode ter sido também um espaço real que se transformou no espaço da narrativa do Monteiro Lobato no sítio, tá certo? Algumas histórias que ele escutava quando ele era criança, que se transformaram nas lendas do sítio, né? Como o Saci Pererê, a Iara, né? O lobisomem, a Cuca. São histórias infantis que ele escutava. Então, tudo isso, todos esses elementos são dados da biografia, não é? Fez parte da vida do Monteiro Lobato e ele colocou depois na história dele, né? Personagens reais fizeram parte da vida dele e ele utilizou na construção do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ok? Vocês já têm essas respostas aí no caderno, não tem? Aí nas suas folhinhas. Que isso daí nós fizemos em março, né? Então, a gente corrigiu isso aí tudo em sala. Certo? Oi, Elisa? Peraí que eu vou ativar o seu som para você falar comigo de uma vez, tá? Só um minutinho. Para eu ouvir você falar. Pra você tirar a sua dúvida logo. Achar você aqui. Peraí. Elisa. Maria, eu queria Oi, pode falar, meu amor. que é Visconde. Oi? Eu queria que você me falasse novamente o que é Visconde. O que é Visconde? Visconde é um título de nobreza. É igual príncipe, é igual qualquer nobre, qualquer pessoa que seja assim, detentora de bastante dinheiro, mas também que tenha atitudes nobres, né? Ser uma pessoa bondosa. Pode ser uma pessoa tirana, tá? Então, esse título de nobreza, ele às vezes era comprado, tá? A pessoa tinha dinheiro e ela comprava um título, transformava-se no barão. Mas é porque comprou o título, entendeu? Comprou esse nome para ele. E às vezes porque ele era merecido, né? O imperador dava para a pessoa esse título. Ou barão, ou Com esse Visconde. Título, ele teria direito a alguma coisa que, se ele não tivesse esse título, não teria? O Monteiro Lobato? Não. O Visconde. Não. Esse título não dá direito a nada, né? É só direito de ser chamado de Visconde. Porque é chique, né? Você ser um Visconde, você ser um conde, você ser um duque, entende? Uhum. Entendeu? Não é, por exemplo, olha, na Inglaterra nós temos a rainha Elizabeth, nós temos os príncipes, não é? Nós temos as meninas que se casam com eles e acabam tendo esses títulos de nobreza. Mas isso é de família. Não tem como comprar um título para ser um príncipe, ou para ser um conde, ou para ser um duque. Entendeu? E nessa época acontecia isso. Nessa época do Monteiro Lobato aí, que ele narra. Tá certo, Elisa? Ah, tá. Entendi. Muito obrigada. De nada, meu amor. Gente, mais alguém tem dúvida? Quer levantar a mão aí e fazer pergunta? Tá tudo certo? Tudo entendido aí por hora? Vamos lá. Deixa eu pegar a nossa atividade de novo. Aqui para a gente falar um pouquinho da questão 2.
Uma das primeiras experiências de Lobato como escritor ocorreu na época em que ele cursava a faculdade de Direito. Lobato e seus amigos criaram um grupo que se chamava Cenáculo e, posteriormente, começaram a escrever textos para um jornal intitulado Minarete. Esse grupo Cenáculo, esse grupo de amigos, escrevia textos para esse jornal Minarete. Fale sobre o grupo Cenáculo, as pessoas que o compunham, o que faziam o surgimento do jornal Minarete e o que era publicado nele. Gente, aí tá bom. Teve um cara que resolveu ser prefeito de uma cidade, não é? E aí ele precisava de um jornal para publicar as coisas que ele fazia e de melhorias para a cidade. O que ele queria fazer de melhorias para a cidade. Então ele fundou esse jornal chamado Minarete. E aí ele chamou os amigos dele para escrever nesse jornal, que o amigo dele era o Monteiro Lobato. E esses amigos, né, que era esse grupo, o Cenáculo, começou a escrever para o jornal. Só que eles escreviam assim, eles escreviam atacando o atual prefeito, porque eles precisavam atacar o atual prefeito, para o atual prefeito perder a eleição para esse amigo deles. Não é isso? Não é isso que eles faziam no jornal? Então, vocês vão achar essas respostas aí bem desse jeito, hein? Tem que ter essa resposta sua lá naquela atividade que nós já fizemos em sala. Tá no seu caderno essa atividade que nós fizemos ela em sala ainda. Tá bom? Nós fizemos em março, fevereiro e março. Deixa eu ver quem entrou na nossa sala de espera aqui, só um minuto. Então, eles escreviam, esse grupo Cenáculo escrevia para o jornal umas histórias assim, né, esquisita demais, porque às vezes falava mal do prefeito, às vezes só falava umas coisas assim bobas, né, contava piada. Era mais assim, uma coisa de entretenimento, tá certo? Que eles escreviam nesse jornal era mais entretenimento. Escreviam poesias também, né, poesias, escreviam algumas coisas assim, né, proveitosas, digamos assim. Mas o jornal, ele foi inventado, ele foi criado com essa finalidade, de escrever sobre a política do local na época, que esse cara queria ser o presidente, o prefeito da cidade, tá certo? E esse grupo Cenáculo era o Monteiro Lobato e alguns amigos dele aí, uns outros amigos dele. Vocês... O livro não tá aqui também, não. Depois vocês peguem o livro aí para vocês tirar alguma dúvida que vocês tenham aí, fazer pergunta, tá? Vocês podem me mandar pergunta hoje, ainda, no Zap, alguma coisa que vocês forem dando uma olhadinha no livro lá, né? Dar uma folheada no livro e ficar com dúvida, vocês vão me mandando perguntas. Porque a gente está falando de algumas coisas aqui, mas de repente vocês podem ter dúvida de coisas que a gente não está falando. Tá bom? Vamos lá? Questão 3. Após a morte do avô, Lobato herda uma fazenda no interior paulista. Apesar de não almejar ser um fazendeiro, ou seja, ele nunca quis ser um fazendeiro, mas ele viu nessa herança a possibilidade de enriquecer, comprar uma casa na cidade e assim poder dedicar ao trabalho de escritor, que era o que ele gostava de fazer, não é? Ele queria ser pintor, vocês lembram? Que quando ele foi estudar para ser alguém na vida, ele queria ser um pintor? Aí o que acontece? O avô dele ficou muito bravo, né? O avô dele ficou bravíssimo, falou que não podia ser pintor, não. Ele queria ser... O avô dele queria que ele fosse advogado, né? E aí ele foi estudar, né? Fazer direito, né? Porque o avô queria que ele fizesse isso. Então, ele foi estudar. A Raquel falou que nós fizemos essa atividade em abril. Mas vocês dão uma olhadinha aí, então. Tá bom? Tá certo? Ô, Agatha, você tá me ouvindo direitinho ou tá travando? Agatha, tá ouvindo a tia direitinho? Ativei seu som, pode falar. Eu tô te ouvindo. Tá? Tá travando, não? Não, pra Não? mim não. Ah, então tá bom. Ô tia, Oi. precisa de imprimir isso aí de novo pra estudar? Ah, só se você quiser, meu bem. Tá? Porque às vezes você não precisa imprimir, não. Às vezes você só responde aqui mesmo. Vou deixar essa aqui hoje pra vocês de novo.
tá? Vou deixar essa aqui para vocês hoje. Aí, de repente, você só responde aí mesmo, não precisa imprimir, talvez. Só responder e salvar na sua pastinha. Tá bom, obrigada. De nada. Deixa eu ver a Gisele aqui. É porque tem umas pessoas que tá falando que tá travando. Eu queria saber se era para todo mundo. Ok? Vamos lá. Então, ele não queria ser fazendeiro, né? Mas ele pensou assim, já que eu ganhei essa terrinha do meu avô, eu posso virar um fazendeiro, né? Que eu vou ficar rico. Aí eu não preciso trabalhar como advogado, eu posso me dedicar ao que eu gosto de fazer, que é ser escritor, certo? Aí, mas olha bem, entretanto, os sonhos de Lobato não saem exatamente como ele esperava. Por que os sonhos dele não saem como esperava? Gente, porque para plantar, colher, ficar rico com plantação, demora. Uma planta demora a crescer e o café, então, é o que demora mais. E essa região que o avô dele deixou para ele, essa terra, essa fazenda, era uma região cafeeira, uma região produtora de café. Então, ele precisava plantar café. E o café demora demais para poder produzir. E ele não teve paciência com isso. Por que os sonhos dele não saíram como ele esperava? Por que ele não conseguiu enriquecer com aquela fazenda que o avô deixou para ele? Porque ele não tinha paciência para esperar o café crescer, para poder também plantar café e colher café e ficar rico, você precisa de ter dinheiro para investir na plantação, certo? E ele também não tinha esse dinheiro para investir. E outra coisa, as pessoas que tomavam conta da terra, né, o chamado Jeca Tatu, não sabia cuidar da terra. Essas pessoas colocavam fogo na terra, pensando que a terra ia tornar-se fértil. E aí eles acabavam queimando a terra e a terra tornava-se mais improdutiva, né? Então, ele não tinha paciência, gastava muito dinheiro para poder fazer o café produzir, demorava tempo para fazer o café produzir. E as pessoas que tomavam conta, os chamados Jecas Tatus, né, que tomavam conta da roça, porque não era ele que ia para lá plantar, colher, né, fazer tudo. Essas pessoas não sabiam manusear a terra. Eles colocavam fogo na terra, e aí a terra tornava-se improdutiva. Tá certo? Então, são esses os fatores aí que não deixaram ele enriquecer. Tá bem? Depois, questão 4. Explique como surgiu a figura do Jeca Tatu, personagem mais famoso do escritor. E a 5, o personagem Jeca Tatu representa quem? Gente, então tá bom. Ele percebeu que as pessoas que cuidavam da terra não estavam sabendo cuidar da terra. E aí ele criou esse personagem. Ele inventou, tá vendo? Ó, dados da biografia dele que são importantes na construção dos personagens dele, né? O Jeca Tatu é um personagem que ele criou e representa esse homem do campo que não sabe lidar com a terra, que não sabe cuidar da terra. O Jeca Tatu representa esse homem do campo, né? Que acaba estragando a terra ao invés de torná-la produtiva, né? Então, ele cria esse personagem para fazer, né, uma alusão a essas pessoas que não sabem cuidar da terra, ok? Como é que surgiu a figura do Jeca Tatu? Surgiu justamente do fato de ele perceber que existiam essas pessoas que essas pessoas não sabiam cuidar da terra, certo? As pessoas que tinham que saber, né, porque é o trabalho delas, mas não sabiam. Ok? Número 6. Após vender a fazenda, para onde o Lobato mudou e onde começou a trabalhar? Aí ele se mudou para São Paulo, né? Vendeu a fazenda, mudou-se para São Paulo e começou a trabalhar numa gráfica, né? Numa empresa de livros. Daí depois ele até comprou essa editora, né? Ele começou a trabalhar numa editora gráfica, certo? Mudou-se para São Paulo, começou a trabalhar numa editora gráfica. Depois até comprou essa
essa editora para ele, ok? Explique como Monteiro Lobato entrou no mercado editorial brasileiro e o que ele fez para popularizar a leitura no país. Porque o povo brasileiro não lia, tá certo? Não existia uma literatura para as crianças. Os poucos livros que circulavam pelo país eram todos livros para adulto, certo? O que Monteiro Lobato fez? Ele comprou a editora, né? Ficou tão empolgado com a história, com a situação, que ele comprou a editora e ele começou a escrever os livros, né? Já que ele tinha editora, então ele mesmo imprimia ali e começou a enviar para todas as pessoas que tinham comércio no Brasil uma carta perguntando se aquela pessoa, né, o dono do comércio, o dono do açougue, o dono da padaria, o dono da farmácia, se eles queriam vender uma coisa chamada livro. Aí as pessoas quiseram, claro, né? E aí ele enviava cópias dos livros que ele escrevia para todas essas pessoas, para todos esses comerciantes. Foi assim que ele conseguiu popularizar a leitura no país. O que é popularizar uma coisa? É fazer aquilo chegar no maior número de pessoas possível, tá certo? Fazer com que todo mundo, uma grande maioria, tenha aquilo ali. Nesse caso era o livro, né? Como é que ele conseguiu popularizar a leitura no país? Primeiro, ele escrevia literatura para crianças, que isso não existia até então. Foi ele que inventou a literatura infantil e infanto-juvenil, né? Essas histórias maravilhosas que encantavam os adultos. E ele fez com que todos os comerciantes do Brasil, mesmo que fossem vendedores de pão, porque não existia poucas livrarias no Brasil, né? Nem 20 livrarias tinha no Brasil. O Brasil desse tamanho todo, tinha nem 20 livrarias, ou seja, não tinha nenhuma em cada estado brasileiro, né? Então, para popularizar a literatura, a leitura no país, ele mandou livros para todos os comerciantes. Não importa o que a pessoa vendia, o comércio tinha livro para vender, se alguém quisesse. Entendeu? Então foi assim que ele popularizou a leitura. Número 8. Como surgiu a ideia de escrever livros infantis e o que contribuiu para que esses livros fizessem tanto sucesso? Gente, peraí, tem duas pessoas aqui que querem falar. Deixa a tia lá escutar. Vamos lá. Giovana. Peraí, Giovana, que a tia vai te ativar aqui. Se você conseguir também, ativa aí. Mas quem quer falar? A tia não viu. Giovana, fala com a tia. Giovana? Maria, você tá negociando o meu áudio, não da Giovana. É, mas eu tô ativando você mesmo. Pode falar, você também levantou a mão. Eu queria saber. Peraí, deixa eu lembrar. Deixa eu falar que eu esqueci. Depois você lembra aí. Quando vocês tiverem dúvida, galera, anota no cantinho aí, porque senão depois vocês não lembram. Oi, Giovana. Agora o som ativou. Eu não queria ser chata, não, mas os meninos não param de mandar. Meninos, não só menino, mas todo mundo fica mandando mensagem no chat. Aí depois fala que não tá prestando atenção, que a culpa é minha. Mas se tudo aparece aqui na tela que quais estão para você. Difícil, né, Giovana? A pessoa fica brigando no chat, se pelo menos falasse da aula. Peraí, Giovana. Oi, Elisa, lembrou? Elisa. Lembrou a dúvida? Que você estava? Você anota aí. Depois você pode me perguntar no zap.
Maria Eduarda me perguntou aqui se só vão cair 2 livros nessa prova. Essa prova é esse livro, Minhas Memórias de Lobato, e o Gênio do Crime. A gente vai falar do Gênio do Crime amanhã. Tá bom? Nós temos uma aulinha amanhã, né? Mas vocês já podem ir estudando, podem ir me perguntando, tá? Fala comigo, Elisa. Lembrou? Qual que era a dúvida? Seu áudio está ativado ainda, Elisa. Pode falar. Oi, Elisa. Peraí, Elisa. Oi. Eu queria saber se na prova vai estar caindo mais ou menos a mesma coisa que você passou nessa atividade. Se vai Vou ser tirar. Tem que fazer mais 6 ou menos questões aquelas sobre esse perguntas. livro. Eu vou fazer 6 questões sobre esse livro, 6 questões sobre o Gênio do Crime, né? Então, eu vou tirar daí dessa atividade que a gente fez. Porque essa atividade Não nossa... vai ser relacionada a essa atividade. Essa atividade tá pegando o livro todo, entende? Ah, Tudo que eu tô entendi. falando, tudo que eu tô respondendo aqui, todas as respostas, falando do livro todo. Então, é sobre isso mesmo, tá bom? Vamos lá terminar isso aqui, galerinha? Obrigada. De nada. Vamos lá para a questão agora 8. Ah, não. 9. Olha, faça um parágrafo resumindo o envolvimento de Monteiro Lobato com questões políticas e econômicas do Brasil. Gente, aí o Monteiro Lobato... Ah, não, gente, a 8, eu não falei a 8, não, desculpa. Como surgiu a ideia de escrever livros infantis e o que contribuiu para que esses livros fizessem tanto sucesso? Então, ele gostava de jogar xadrez com um amigo dele, né? E aí, um dia, esse amigo jogando xadrez, esse amigo contou a história de um peixinho dourado. Aquela história do peixinho dourado ativou na cabeça do Monteiro Lobato uma série de narrativas referentes a esse peixinho dourado, e esse peixinho dourado era lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, aí ele começou já a imaginar histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo. Entendeu? Aí, foi assim que surgiu a ideia de escrever histórias infantis, né? A partir de uma história que ele ouviu de um amigo dele falando sobre um peixinho dourado. Uma história do peixinho dourado que ele ouviu. Essa historinha que ele ouviu foi o que desencadeou a vontade e desencadeou todas as narrativas que ele fala sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá certo? O que contribuiu para que esses livros de histórias infantis fizessem tanto sucesso? Porque, na verdade, os livros eram escritos para crianças, mas os adultos é que gostavam dos livros também. Né? Porque como só adulto que lia, então começou com os adultos mesmo, lendo essas histórias para as crianças. Né? E aí, essas histórias, na verdade, elas não falavam somente de coisas infantis. Ele fazia críticas à sociedade da época, né? Como o Poço do Visconde que ele escreveu. Aquilo ali foi uma crítica, porque ele sempre falou que no Brasil existia petróleo. E o governo do Brasil falava que não. O presidente do Brasil, na época, falava que não existia petróleo, porque o Brasil comprava petróleo dos Estados Unidos, não é? Então, não precisava mais comprar petróleo dos Estados Unidos, era só explorar o petróleo que existia aqui no Brasil. E o povo falava que não, que o Monteiro Lobato estava doido. Aí ele ficou até assim, teve até problema político com relação a isso, né? Porque ele falava que o Brasil era atrasado demais, ele ficou um tempo nos Estados Unidos, aí ele voltou cheio de ideias novas, né? Cheio de ideias inovadoras para a sociedade brasileira. Então, que para o Brasil ter progresso, precisava explorar o petróleo, precisava explorar o ferro, né? Exploração petrolífera, exploração de minerais. E isso era uma coisa assim, estava fora de cogitação na época. Então, ele era uma pessoa que pensava muito à frente do seu tempo. Né? Então, ele teve problemas políticos porque ele criticava a política do Brasil, porque ele falava que o Brasil estava atrasado, que tinha que parar de comprar petróleo, comprar minerais de outros países, explorar o que tinha aqui. Então, assim, ele começou a mexer com os políticos na época, por isso que ele teve esses problemas, né? E foi até preso, como vocês leram, né? De tanto falar, foi até preso. E por isso ele criou a boneca Emília tão faladeira, né? Porque a boneca Emília é a porta-voz dele.
a boneca fala tudo que ele, Monteiro Lobato, pensava. Por isso que ela é tão falastrona assim. Fala pelos cotovelos. Ok? Ele criou, olha, obras dessa época que faz crítica. O Poço do Visconde, A Chave do Tamanho, da Emília. Mas o que ele fez dessa época? Que faz crítica. Acho que mais ou menos são só esses 2 livros aí que faz menção na nossa obra. Ok? Aí um parágrafo resumindo o envolvimento do Monteiro Lobato com questões políticas e econômicas, porque os seus livros faziam críticas, os seus livros falavam da política e da economia brasileira. Falavam que a economia do Brasil estava atrasada, né? Então, é isso. Ele começou a sofrer perseguições políticas por causa disso. Okay? O que podemos deduzir sobre o comportamento de Emília no decorrer do livro? A Emília que está escrevendo o livro. Na verdade, a Emília, faladeira demais, porque ela é a voz do Monteiro Lobato, certo? Ela não gosta de pesquisar, às vezes ela é meio preguiçosa, até meio grossa, né? Que ela falou com a dona Benta, eu não vou fazer porcaria de pesquisa nenhuma, né? Então, às vezes ela é até um pouco grossa, grosseira ao falar. Ela defende os seus argumentos, né? Suas ideias, assim, com muito vigor, né? As ideias dela, ela defende com muito vigor. Questão 11. Pesquise e escreva sobre as outras obras do escritor mencionadas em Minhas Memórias de Lobato. Aí as obras são A Chave do Tamanho, que a Emília tem uma chave que quando ela gira, ela consegue ficar gigante e fazer o restante da população ficar pequeno, porque assim a Emília conseguia acabar com a guerra. Que ela sendo um gigante, imagina, ela conseguia acabar com toda a guerra. Acho que era um desejo dele, né? Ele viveu uma época pós-guerra. E a outra era o Poço do Visconde, que o Visconde descobre um poço de petróleo, tá certo? São essas obras aí que vocês fizeram pesquisa, que a gente anotou aí no caderno. No livro, a autora do livro mesmo, ela usa o termo Filhos de Lobato. O que é isso? Filhos de Lobato são todos os escritores que vieram depois do Monteiro Lobato e que escrevem uma literatura destinada para crianças, né? A chamada literatura infantil e infanto-juvenil. São chamados Filhos de Lobato. Por quê? Porque fazem a mesma coisa que o Lobato fazia. Porque ele inventou essas pessoas na sequência. Todas essas pessoas aí, todos esses escritores que escrevem literatura infantil e infanto-juvenil são chamados Filhos de Lobato. Ok? Depois a última aí. Pontue alguns fatores relevantes sobre a vida de Lobato que você mais gostou de ficar sabendo. Isso aí é uma coisa pessoal, né? E vocês estão estudando agora mais alguma coisa de biografia de Monteiro Lobato aí com a Tâmisa, né? Já estudaram com a Tâmisa, já fizeram alguma coisa assim com ela aí, que eu percebi. Então, esses fatos relevantes sobre a vida de Lobato, que você ficou sabendo, né? Isso é pessoal, tá bom? Tá bom, galerinha? Olha aqui. Se tiverem dúvidas, me mande no zap hoje. Ô tia, queria que você falasse amanhã sobre isso, isso e isso, porque eu não entendi muito bem do livro, tá bom? Nossa aula está acabando. Obrigada por hoje. Obrigada pela atenção, tá? Se tiverem dúvida, pode me chamar lá. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Vou deixar a atividade